Boa noite. Nós gostaríamos de iniciar, então, as reflexões dessa noite, elevando o nosso pensamento e pedindo ao Pai que nos intua, nos envolva e nos auxilie a sermos claros e atingirmos todos os corações que nos buscam. Muito bem, então no mês de agosto nós estamos com a programação de palestras voltada ao esclarecimento do que acontece na Casa Espírita, quais os serviços que nós temos a oferecer às pessoas que nos buscam. E essa noite nós vamos falar um pouco sobre o passe. Então a Leísa está aqui conosco e a gente vai trocar algumas ideias, buscando esclarecer as pessoas sobre esse trabalho que nós oferecemos e que tanto bem pode fazer a todos aqueles que buscam o passe na Casa Espírita, bem como o atendimento fraterno. Boa noite, então, Leísa. Boa noite, Ana. Leísa, a gente percebe que muitas pessoas que vêm pela primeira vez na casa, elas chegam com um certo receio do que vão encontrar lá. Porque a Casa Espírita, para quem não conhece, para quem não participa, pode vir envolta em mitos, assim, em algumas ideias preconcebidas que podem ser assustadoras ou até fazer com que as pessoas evitem a casa. Mas muitas pessoas chegam num determinado ponto de sofrimento, de dor, de já terem buscado tantas coisas, que algum amigo, alguma pessoa de sua confiança diz: por que você não tenta a Casa Espírita? E aí, na confiança dessa pessoa amiga que sugere a busca à Casa Espírita, a pessoa então chega, mas chega com medo, chega com essas ideias preconcebidas. E eu gostaria de usar esse nosso momento aqui para falar o que uma pessoa que vai pela primeira vez na Casa Espírita vai encontrar lá. Vamos dizer, em busca de alívio para um sofrimento, de saudades de alguém que desencarnou ou que esteja vivendo algum tormento em especial na sua vida. O que ela pode encontrar quando ela pisa ali naquele, abre o portãozinho e começa a subir as escadas e pisa na Casa Espírita? Então, Ana, o Centro Espírita ele funciona como esses campos avançados dos espíritos aqui na Terra. O que seria esse campos avançados? Seria onde os espíritos nos inspiram para uma conduta melhor. Então, por que esse campus avançado? É porque ali existem pessoas que estudam os ensinamentos dos espíritos pela literatura espírita, mas toda essa proposta de estudo da doutrina espírita é no sentido de compreender melhor os ensinamentos do Cristo e essas verdades ditas universais. Então, quando alguém chega à Casa Espírita, muitas vezes ela tem uma impressão de que ela vai encontrar ali alguém que vai falar de um parente que está desencarnado, ou falar de algum espírito que esteja acompanhando, e principalmente quando vai com saudades de alguém, às vezes está nessa preocupação do estado que esse espírito estaria após a morte. Então, na verdade, a grande questão é quando você adentra uma casa espírita, você descobre que, num primeiro momento, é justamente essa escola que vai te ensinar essas verdades, esses ensinamentos dos espíritos, e com esses ensinamentos, nós vamos aprender a aplicá-los na vida, no nosso raciocínio e nas mudanças de condutas, mas principalmente nessa certeza de que os ensinamentos do Cristo são válidos para os dias atuais e que Deus existe e dá suporte para a gente enfrentar todas as situações. Então, eu diria assim, se alguém vai lá imaginando que pisou na Casa Espírita, encontrou alguém, achou a solução para os seus problemas, não vai ser assim? Não.
Esse é o grande desafio para a nossa vida, porque ninguém vai resolver os nossos problemas, nem os espíritos vão resolver as nossas questões. O que eles vão nos fazer é ensinar a viver de uma forma que estejamos ligados nas situações que a vida nos oferece, nos recursos que a vida nos oferece, que a gente dê conta daquilo que a vida traz como responsabilidades a nível pessoal, da família, do trabalho. Então, essa é um ponto muito importante. Não há quem resolva os nossos problemas, nossas responsabilidades. Quem vai ter que resolver isso somos nós. Mas o papel da doutrina espírita é iluminar com alguns princípios básicos essa forma de viver. Muito bem. E aonde que entraria o passe aí, então? Porque nós estamos abordando, então, o trabalho que em época normal acontece todo sábado na Casa Espírita às 17 horas, das 17 às 18 horas, as pessoas buscam a Casa Espírita para receber o passe. Então, essa pessoa que está com algum desequilíbrio, com alguma dor, ela vai encontrar alívio através do passe? Então, Deus, na sua bondade, Ele está sempre fornecendo recursos para a superação das nossas dificuldades. E a dor, né, seja dor física ou dor moral, existem recursos que são nesse campo das energias. Então, os espíritos, eles podem nos auxiliar nessa transfusão de energias, que vem nos trazer coragem, bom ânimo, força para enfrentar os desafios. Vamos pensar assim, uma coisa bem natural da vida. Quando uma criança se machuca e ela vem ali com a mãozinha toda machucada, vem em direção à mãe, bateu, por exemplo, é um ato tão natural, né? Alguém pegar e assoprar ali para, a dor passou, a dor passou. Então, o que é isso? É uma intenção de auxílio, né? Por exemplo, dirigida à criança e junto com essa vontade de auxiliar, tem a nossa chamada força vital. Então, esse é um ato bem tranquilo, bem da nossa vida, que poderia ser uma representação aí do que seria um passe. O passe na Casa Espírita, ele funciona com essa força vital dos encarnados, esses recursos energéticos que nós temos, associado ao recurso dos espíritos. E também são os espíritos que dirigem essas energias. Então, o passe é essa transfusão de energias. E no caso aí, na Casa Espírita, é um passe misto, dirigido pelos espíritos, associado ao que nós chamamos aí de fluidos, né, daqueles que trabalham nessa tarefa. Então, podemos pensar também, esse passe, ele acontece num abraço de um amigo para o outro, nós podemos pensar aí nessa transferência de energia de humano para humano, aí nós vamos chamar isso aí quase como um passe magnetizado. Na Casa Espírita, é essa aliando os recursos do médium, que a gente se refere àquela pessoa que é a doador, junto com os recursos dos espíritos. Então, estaria certo eu dizer que uma vez que esse passe, essa energia é dirigida pelos espíritos, e os espíritos sabem o que vai no fundo da nossa alma, cada pessoa que busca o passe vai receber na medida daquilo que ela necessita. Os espíritos sabem o que cada um precisa. Exatamente. O grupo de pessoas que se disponibilizam, eles têm esse nome de intermediários nesse processo, mas os espíritos sabem das nossas necessidades, né? Então, se elas são no campo físico, se elas são no campo moral, né, as dores nossas são de diferentes razões aí. Então, é muito tranquilo quando a gente também vai associando esse processo de receber essas energias a um processo também de mudar um pouquinho a nossa forma de pensar. Então, a confiança em Deus de que tudo provê, os seus recursos, Deus sempre vai nos enviar o que é melhor, mas nós precisamos estar apto a receber. Então, um ponto importante nesse processo de quem busca auxílio é essa receptividade, essa confiança em Deus. E os recursos vão chegando, e é muito importante a gente aprender a lidar com essas bênçãos que vêm do mundo espiritual, né? Nós temos aí muitos recursos naturais, nós temos, pensando nos recursos que Deus disponibiliza, né?
o Sol, a Lua com seu magnetismo, os minerais, né? As riquezas que nós temos aí da água, dos animais. Então, nós estamos sempre trocando essas energias. Na casa espírita, nós estamos aliando esse trabalho das trocas das energias do mundo espiritual com o mundo corpóreo, mas principalmente refazendo a forma de pensar em relação à vida. Então, nós nos colocamos num processo de receber e de agir diferente. Implementar na sua vida, né? Para que ela vá buscar alguma coisa, e no caso aí, energias, coragem, força, sabendo que não haverá solução por terceiro dos seus problemas, o que ela precisa implementar na vida para que isso realmente tenha uma continuidade maior, além do momento do passe na casa espírita? Eu queria te perguntar, porque algumas pessoas têm uma postura, né? Então senta, coloca as mãos assim, para receber o passe, segue alguns ritos que a gente vai procurando à medida que vai atendendo eles, explicar que a conduta é espiritual, não é física, né? O passe vai agir no teu espírito, não importa se você tá com as pernas cruzadas, os braços cruzados, a energia e o fluido magnético ele vai agir sobre você, não importa qual a postura física que você tenha, mas a postura moral, né? Então, esse processo ele se dá do corpo espiritual do espírito desencarnado em relação ao nosso corpo espiritual encarnado. Então, o processo ele não é físico nesse contato com os espíritos. Então, ele está relacionado a essa transmissão de energias dos espíritos para esse corpo espiritual, e esses recursos eles vão atuar nesse corpo espiritual como se fossem vórtices, vamos dizer assim, há pontos de entrada dessa energia no nosso corpo. Quando isso acontece, nós precisamos entender que é um processo que transcende o corpo físico. Então, não vai fazer diferença a mão estar virada para cima ou para baixo, né? O que importa é uma posição confortável, bem tranquila, que nos permita entrar nesse processo de sintonia com os benfeitores com maior tranquilidade. Então, tem que pensar sempre que é um processo de sintonia mental, de contato com os espíritos, no sentido de receber energias, mas que transcende essa questão do corpo físico. E nós percebemos muito isso no nosso dia a dia, muitas vezes, quando encontramos uma pessoa que a gente gosta e a pessoa está num estado de euforia, né? Nós percebemos que não existe uma postura específica para perceber essa troca energética, né? Ela simplesmente acontece. E assim também será no passe. É um processo muito natural de troca energética. A diferença é que nesse momento, ela é direcionada. Então, o que é importante é se manter num estado de confiança, pensamento elevado, em prece, o que nos torna receptivos a essas bênçãos. Lisa, você mencionou essas outras trocas que a gente faz com a natureza, né? Com o sol. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da água fluidificada, porque depois do passe, depois que a pessoa chega na câmara de passe, ela recebe esse passe e a gente oferece um copo de água. O que representa essa água? Qual que é o benefício que a água pode fazer para a pessoa que foi ali tomar o passe? Então, a água ela é um desses elementos da natureza de uma capacidade de absorção muito grande. Então, os espíritos manipulam esses recursos energéticos, que nós vamos chamar aqui de fluidos, e conseguem manipular esses fluidos em relação à água. Então, ao ingerirmos a água que nós chamamos de água fluidificada, significa esse remédio, esse recurso energético que nós vamos ingerir e que vai atuar no nosso organismo de uma forma benéfica. Então, vamos pensar assim, o que nós teríamos de mais sutil no nosso corpo físico seria, por exemplo, o sangue, a corrente sanguínea. Seria um elemento de muita fluidez no nosso corpo. Então, a
a possibilidade de transmitirmos a esse recurso, por exemplo, da água, veiculando recursos energéticos do mundo espiritual, teria nesse mecanismo de influenciação na própria corrente sanguínea, no sistema nervoso, diretamente perispírito a perispírito, mas também por essa riqueza que é a água, que tem essa capacidade de absorver esses recursos energéticos de uma forma mais pura, vamos dizer assim, em relação a outros elementos. Mas que não é o único, né? Esses recursos energéticos, eles poderiam ser transmitidos pelos espíritos de outras formas, né? Mas se elas fossem para o lado externo, por exemplo, vou trazer aqui, vou deixar minha roupa para você fluidificar, né? Aí o que acontece? Eu vou vestir a roupa, ok, ela estava fluidificada, mas em seguida já toma o contexto das situações que acontecem no lado externo, né? Então o fato de ingerir água é um processo interno aí dessas energias fornecidas. Então eu tenho uma pergunta bem prática. Se a água pode ser fluidificada, ou seja, os espíritos percebem a necessidade daquela pessoa que vai ingerir aquela água e modificam as substâncias ali de forma a auxiliar na melhora física, na melhora de humor, de bem-estar da pessoa. Eu posso fazer isso em casa? Sim. Esse é um ponto muito importante, porque, na verdade, essa busca do recurso fluídico na casa espírita não é alguma coisa que a gente deveria buscar o passe todo o tempo, né? Nós deveríamos buscar o passe quando nós estamos necessitados, de uma forma que nós não conseguimos sozinhos já retomar esse tônus de vitalidade. Mas, se nós nos mantemos em prece, em casa, fazemos o Evangelho no Lar, que é uma prática bastante estimulada no ambiente da convivência espírita, trazer Jesus ao nosso lar, num dia determinado da semana, num horário, orar, nós temos nesse momento a possibilidade de produzir esses recursos fluídicos, né, que nós estamos chamando também de energéticos aqui, e nos reabilitar, nos colocar num ponto melhor de equilíbrio. Então, essa possibilidade, ela existe de ser feita individualmente e não depende do lugar exatamente. Então, a facilidade na casa espírita é porque existe todo um ambiente preparado pelos espíritos, somado a um fator muito importante, porque todos nós que nos dirigimos à casa espírita, nós nos matriculamos num processo de reforma íntima. Então, nós estamos levando para a casa espírita o melhor que nós temos de ações e de esforços. E isso reúne naquele ambiente o nosso melhor, vamos dizer assim. Então, existe um ambiente que favorece essa sensibilização e a ação dos espíritos. Mas isso pode acontecer no nosso lar, e esse é o desafio, que a gente torne os nossos ambientes melhores com as nossas ações. Mas que a gente aprenda, naquele momento de recolhimento, a se retomar essa força de vontade, de coragem, de restabelecimento. Então é isso que eu acho interessante, o que você estava colocando lá no começo, que a doutrina espírita não vai resolver seus problemas, mas ela vai te ensinar a lidar com eles, e eu acho que isso é uma das coisas mais consoladoras que eu já encontrei na doutrina, saber que eu sou dona do meu bem-estar, né? Eu sei, o desequilíbrio acontece, a gente às vezes dá uma bambeada, mas aquela história que as nossas mães faziam quando a gente entrava chorando em casa, porque que elas diziam, toma um copinho d'água, a mamãe vai preparar um copo d'água, além de soprar a ferida, ela dava um copinho d'água pra gente, né? Então, é o que a gente deve fazer no nosso dia a dia, buscar. Eu me descompus um pouquinho, já busco através de uma prece, através de um diálogo, de uma leitura um pouco mais elevada, voltar ao prumo, e eu faço uma pequena prece, giro um copo d'água na minha casa, eu já
restabeleci as minhas forças e estou pronta para enfrentar qualquer que seja o desafio que eu esteja enfrentando, mas agora com equilíbrio, com uma sensatez maior, né? Então isso é muito consolador, saber que a gente está dono disso, né? A explicação que a gente encontra nas obras da doutrina espírita é justamente que o passe é essa energia, essa força que chega ao nosso organismo numa célula que não está boa, e nesse processo de chegar a algo melhor, aquela célula dita ali malsã, ela se melhoraria. Então, esse exercício de nós entendermos que temos um corpo ali com trilhões de células sob a responsabilidade da nossa mente, né, e temos essa possibilidade de diariamente fazer esse comando de propiciar momentos de tranquilidade, de reflexão, de prece, para que nesse restabelecimento das energias, nós vamos valorizando algo muito importante na vida corpórea, que é o corpo físico. Então, somos espíritos, mas estamos de passagem na Terra e precisamos desse corpo para fazer o melhor que está sob a nossa responsabilidade. Então, essa compreensão de que somos, como assim um carro ele é abastecido por um combustível e vai andar tantos quilômetros, né? Nós temos um corpo físico que tem uma quilometragem para passar aqui na Terra, e por essa força vital que nós estamos falando aqui, que é um recurso que vem da natureza, vem do nosso processo de gestão, do nosso metabolismo, né? Vem também por acréscimo de misericórdia, dessa manipulação de fluidos dos espíritos que nos auxilia no reabastecimento. Então, às vezes, a gente não está se sentindo muito bem, vamos nos reequilibrar com a força dos espíritos na casa espírita, mas já sabemos, gostaria de voltar a esse patamar de equilíbrio. Então, esse é o desafio para a gente buscar no dia a dia. Legal. Voltando, então, lá para o passe da casa espírita. Então, existe uma pessoa que a gente chama de médium, no sentido de intermediário entre os espíritos e aquela pessoa que veio buscar o passe. Eu queria que você me dissesse duas coisas, que é bem interessante. A gente ouve algumas pessoas perguntarem quem que é o médium, se ela pode escolher quem vai dar passe para ela. E eu queria que aí nesse processo de explicar, responder essa pergunta, você dissesse como que um médium se prepara para dar o passe. Como esse é um processo de fornecer recursos que vêm desse campo orgânico, do corpo, para os espíritos poderem manipular esses fluidos e dirigir a quem precisa, ele vai funcionar como um vaso comunicante. Aí vão pensar, você tem uma caixa d'água aqui, e a outra caixa está aqui, então onde tem a possibilidade de fazer esse movimento, essa água que estaria numa posição mais alta, ela iria passar para nesse esquema de vaso para outra caixa, né? Então vamos pensar assim, os espíritos recolhem recursos do ambiente, associados ao recurso daquele indivíduo que é o doador, em direção àquele que está necessitando. Mas eu não preciso escolher a pessoa que vai fazer isso, porque os espíritos, como eles coordenam esse trabalho na casa espírita, eles podem retirar esses recursos da pessoa que está ao lado, se for necessário. E eles canalizam isso. Quando o médium, esse intermediário, estende as mãos sobre a cabeça daquele que vai ser o receptor das energias, ele está recuperando aquele movimento que Jesus fazia em relação às pessoas, que a gente chama de imposição de mãos. E ele vai direcionar, então, o que ele tem de melhor desses recursos, e os espíritos vão, num processo de distribuição, fornecer à pessoa. Então, quem se apresenta para ser esse intermediário, ele vai se apresentar com o melhor que ele tem. Agora, o que a pessoa vai receber, e que daí entende-se que estaria nessa caixa d'água mais alta, porque ela tem esse recurso dos espíritos de mobilizar os recursos desse intermediário, assim como de outras pessoas ali presentes, dos médiums, né? E aí nós podemos entender também que o nosso papel aí na casa espírita, vamos dizer, eu não sou um médium que estou lá colaborando, intermediário, colaborando nessa doação de passe, mas eu estou muito bem, eu me preparei para isso, eu vou à casa espírita
e com essa intenção de auxiliar. Os espíritos vão recolher os recursos disponíveis se eles estão nessa qualidade para auxiliar alguém. É um processo muito natural. É um processo muito da natureza mesmo, essa troca de quem tem para dar para quem pode receber. E como que a pessoa se prepararia para ir receber o passe? Então, você já falou que ela deve estar em prece, deve estar... Mas se o que atormenta ela, por exemplo, é uma discussão, uma mágoa muito grande com alguém, aquilo está consumindo ela. E aí ela não consegue se desligar daquela sensação de raiva ou de, enfim. Vai funcionar o passe para ela? Como é que ela... eu sei, se eu for assim com essa raiva, eu não vou, então nem vou na casa espírita. Não, mas eu vou... Como que eu posso me preparar com tudo que eu estou passando, com todo o desequilíbrio que eu estou, para tirar o melhor daquele momento, para daí, então, levar para minha casa essa nova fortaleza, para daí eu ir aos poucos, vamos dizer, me despindo dessas mágoas e desses rancores. Mas aí, num primeiro momento, eu estou sofrendo aquele mal enorme, eu estou com um peso no meu peito, como é que eu vou aproveitar o passe? A grande ação nesse momento justamente é ir buscar recurso. Então, quando eu nomeio isso, eu digo que eu preciso de ajuda, eu entendi essa problemática, por mais que eu esteja com dificuldade de lidar com isso, eu já me coloco numa posição de quem quer mudança. E para nós é muito importante isso na concepção da doutrina espírita, porque o espírita é aquele que faz esforços em busca de mudanças. Então, essa predisposição, né, tudo que nós precisamos é de uma predisposição. A predisposição ao bem, à vontade, é como uma porta que se abre em nossa intimidade, permitindo que, pensando aí na questão dos passes, é como se fossem luzes entrando pelas frestas, pequenas frestas que estão se abrindo, e nós começamos um processo de disciplina de uma sintonia superior. A partir do momento que você experimenta algo melhor, você já tem do que sentir saudades, que é aquela paz, aquela tranquilidade. Então, nós retomamos ao exercício cada vez com mais força, porque a gente está com saudades de se sentir bem, né? A gente tem saudades de momentos especiais de reflexão, tem saudades de Jesus. Então, é por esse experienciar coisas melhores. Num processo evolutivo, a gente poderia pensar que somos espíritos imortais, retomando a vida corpórea, nós estamos muitas vezes mais próximo do ponto de saída da evolução do que de chegada. Então, é mais fácil a gente ter sintonia com situações negativas do que positivas. Mas quando a gente experimenta uma sintonia melhor, a gente sabe que é capaz, e que não só que é capaz, mas a gente gostaria de estar em uma situação melhor. Então, é esse exercício, volta para casa, na próxima vez já consegue se preparar um pouquinho melhor, fazer esse duelo mental que nós estamos ali, ser refrigerado por uma prece, por um hábito em casa da leitura do Evangelho, chegar na casa espírita, procurar um ambiente de tranquilidade, é entregue uma mensagem, depois disso, quando entra no que nós chamamos de cabine de passe, é feita uma mensagem pelas pessoas que estão ali, em seguida, é feita uma prece, aplicado o passe, então existe todo um momento antes da aplicação do passe que tem sua razão de ser. O que é? É que exista um recurso para os espíritos inserirem uma ideia diferente daquela que está ali nos atormentando. Então, são situações em que nós por isso que não basta só tomar o passe e ir para casa. Nós precisamos ouvir palestra, participar dos estudos sempre que possível, e esse momento da pequena mensagem singela que é lida antes do momento do passe, é esse que permite uma ideia de repente fazer sentido. E nós vamos exercitando isso. Aí retomamos em casa e vamos pensar que talvez no início a gente consiga manter
ambiente melhor por 1 hora, 2, então é sempre o desafio de prolongar um pouquinho mais esse bem-estar. Porque a gente não pode se contentar com aqueles velhos rituais que a gente fazia, né? De uma vez por semana, vai lá, toma o passe, sai super bem, sai leve, e ali, dali uma semana já tá desesperado, precisando do passe de novo. Então, a ideia é justamente nós levarmos o passe para casa, né? Junto conosco, e essa vontade de mantermos essa vibração alta durante toda a semana, porque a gente pode perder o passe na primeira esquina, né? Na primeira desequilibrada que a gente dá no trânsito, ou seja lá onde for. Então, a ideia é justamente essa, de nós levarmos o passe dentro de nós e atingirmos um ponto de equilíbrio tão grande que a gente já não precise mais buscar o passe, que a gente esteja sempre sendo alimentado por essas boas vibrações que são decorrentes da nossa conduta. Acho que a gente já tem que ir indo um pouquinho para o final aqui, Lisa. Eu queria que você falasse um pouquinho da conversa fraterna, né? A gente tem junto com o plantão de passe o plantão fraterno, que é sempre uma dupla. Então é interessante que as pessoas saibam, a gente tem equipes de plantão. Então, a cada sábado é uma equipe atende na casa espírita e existem as pessoas que fazem o passe e existem as pessoas que fazem o atendimento fraterno, que seria essa conversa fraterna. Como que eu procederia se eu estivesse de tal forma interessado numa mudança, que além do passe eu precisasse conversar com alguém para me dar essa orientação, para me esclarecer como me comportar perante a esses acontecimentos da minha vida, ou conhecer melhor o que acontece na casa espírita, ou a minha relação com a espiritualidade. É possível, então, conversar com alguém. Eu faria isso antes do passe ou depois do passe? Como que funciona? Então, poderia fazer isso antes ou depois do passe, né? Esse diálogo, mas na nossa casa espírita na Jesus de Nazaré, nós adotamos o passe antes do diálogo no intuito dessa ação dos espíritos no sentido da inspiração e também que a gente venha ter essa possibilidade de pequenas frestas de luzes no nosso pensamento. Então, o fato depois de tomar o passe, passar para esse diálogo com as pessoas que estão de plantão no diálogo fraterno, é no intuito de que uma conversa inspirada no sentido de reflexão à luz dos ensinamentos do Cristo, né, com a doutrina espírita, a gente possa, ao falar, rever as nossas ações. Então, não é um diálogo fraterno onde vai ser dito o que a gente vai ter que fazer ou deixar de fazer, ou que os espíritos vão dar alguma dica do que a gente vai fazer. Mas é mais uma conversa, é um diálogo inspirado pelos benfeitores, no sentido de que, ao falar da nossa problemática, ao buscar uma ajuda no sentido de raciocinar aquele problema à luz de um raciocínio, vamos dizer assim, consolador, nós mesmos vamos nos dando conta de que há saídas que dependem de nós. Então, essa possibilidade de diálogo é no sentido dessa conversa mesmo, e alguns pontos são colocados, né? E também é interessante, agora nesse momento da quarentena, em que nós não estamos com esse trabalho disponível na Casa Espírita, é possível acessar esse trabalho. Existe, então, no Facebook, o endereço da Centro Espírita Jesus de Nazaré, e lá pode ser organizado para que essa conversa se dê de uma forma virtual. Também nós temos as palestras públicas que estão no YouTube, com esse intuito de que possa ser feito esse diálogo com as pessoas que estão para esse plantão, mas principalmente que na medida em que a gente começa a refletir sobre essas questões que são libertadoras, à luz de um esclarecimento, de repente uma palavra que alguém coloque, torne mais fácil a compreensão. Legal. Bom, eu acho que a gente cobriu
a maioria das dúvidas que ocorrem às pessoas, mas eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo essa palestra, vocês já, então, se utilizam do YouTube, desse canal, que é onde a gente posta as nossas palestras. E existe a possibilidade de fazer perguntas. Então, se alguém mais ficou com alguma dúvida, gostaria de deixar uma pergunta aqui, nós temos também a página do Facebook da casa, que é Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ali as pessoas que não tiveram as suas dúvidas sanadas nesse nosso bate-papo, Leisa, poderiam colocar lá uma pergunta, e a gente vai com todo cuidado, com toda dedicação, buscar sanar as dúvidas de vocês que ficaram sobre passe e atendimento fraterno. Então, acho que seria isso. Agradeço muito a atenção de vocês e agradeço a Leisa pelas suas respostas e explicação tão esclarecedora, e agradeço muito a espiritualidade que está nos unindo, porque, veja, nós não estamos trocando energia uma com a outra aqui, porque estamos longe, mas dá para sentir essa energia através dessa conversa, porque para os espíritos a comunicação é feita de alma a alma, de amor a amor. Então, todo mundo que a gente ama, a gente pode estar conectado. E mesmo nessas reclusões sociais em que nos encontramos, nós podemos estar em contato com as pessoas que a gente ama e fazer esse passe à distância, numa conversa, numa mensagem e nas nossas preces, no carinho que a gente tem uns para com os outros. Muito obrigado, Ana, por essa oportunidade, e um grande abraço a todos. E fica aí realmente esse convite para que a gente ensaie cada dia mais, a trabalhar essas diferentes formas de distribuir o amor pelo pensamento, pelas vibrações, curando as nossas mazelas internas, distribuindo aqueles corações que estão mais próximos e entendendo que o amor, ele não diminui, ele sempre se multiplica. Então, a partir do momento em que uma alma se levanta no sentido de se reerguer, de fazer esforços, a multidão se ergue também. Então, vamos fazer esse exercício junto e uma ótima semana para todos nós. Boa noite.